Boa noite a todos. Minhas saudações aos irmãos encarnados e desencarnados. Sejam todos bem-vindos a esta casa de luz. Que nossos irmãos encontrem alívio e consolo para seus males físicos e espirituais. E para aqueles irmãos que aqui chegam pela primeira vez, encontrem o auxílio que necessitam. Recados. Pedimos sempre que desliguem seus celulares para que não haja interferência. A equipe espiritual já se encontra neste salão, preparando os irmãos para receberem seus tratamentos. Curso de cabeleireiro e manicure. Início dia 14 de abril de 26, às 13 horas e 30 minutos, até às 15 horas e 30. Inscrições com Jubileta ou Valquíria. Curso de pintura em tecido, crochê e tricô. Todas as terças-feiras, das 13h30 às 15h30. Inscrições com Iara e Noêmia. Os estudos da doutrina espírita para jovens de 12 a 17 anos e iniciantes iniciaram nas segundas, tarde e noite, e sábados à tarde. Informações na recepção. A evangelização infantil. Vamos plantar a semente do cristianismo em nossas crianças, de 7 a 12 anos. Inscrições na Sala das Crianças com Maria Lopes. Pedimos a colaboração para a montagem das cestas básicas aos irmãos necessitados. Toda doação é bem-vinda, o lar agradece. O lar está precisando de doações de gêneros alimentícios, tipo óleo de soja, sal, bolacha, doces e salgados, farinha de trigo, entre outros. Toda doação é bem-vinda. Vou ler agora um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Emprego da riqueza, Bordeaux, 1861. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Guardem bem isso. Vocês que são dominados pelo amor ao ouro e que venderiam suas almas para possuírem tesouros, pois eles os colocariam acima de outros homens e dariam os prazeres das paixões. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Se a alma de vocês está dominada pela ambição da carne, procure se apressar para se libertarem deste domínio que os oprime. Porque Deus, justo e severo, lhes dirá: o que fizeram administradores infiéis com os bens que eu os confiei a vocês? Empregaram esse poderoso instrumento de boas obras apenas para satisfazer os seus desejos pessoais? Que assim seja. Vamos elevar o pensamento a Deus, colocando em nossa tela mental tudo aquilo que aqui viemos buscar, abrindo a mente e o coração para que estejamos receptivos ao tratamento. Convido a todos para me acompanharem mentalmente na harmonização que será feita neste momento. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem te conhecer e assistindo a todos quanto apelam a teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem. Ó dispenseiro fiel e prudente, fazei o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as causas.
Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiro do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Convido agora o nosso palestrante, o Luiz Alberto. Seja bem-vindo. Queridos irmãos encarnados e desencarnados, boa noite. Boa noite. É muito bom estarmos de volta na nossa casa abençoada, o nosso querido lar Irmã Esther, nessa noite de terça-feira, onde nós viemos dar seguimento ao nosso tratamento espiritual, também viemos praticar a nossa fé, também viemos ao encontro dos nossos irmãos de fé. A casa espírita, meus irmãos, é ao mesmo tempo lar, escola e hospital. E é um lar porque, de fato, aqui a gente aprende melhor a se tratar como irmãos. A tradição da igreja, das crenças, das religiões, instituíram que aqueles que professam a mesma fé são irmãos. E isso vingou desde sempre. E é por essas e por outras que até nós espíritas, se encontramos no mercado da cidade uma pessoa estranha, e lá pelas tantas a gente cumprimenta ou conversa no mercado ou na fila do caixa, a gente trata normalmente como uma pessoa, bom dia, boa tarde, olá. Mas é só elas botarem o pé aqui dentro da casa espírita, em especial nós, trabalhadores da casa espírita, que a gente já muda o tratamento e diz: boa noite, seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã. E isso é uma estratégia da vida para que a gente consiga estender os laços de irmandade para além do lar, da residência, do sobrenome e da genética, para que a gente reconheça na sociedade também as pessoas como nossos irmãos. E é na igreja, no nosso caso, a casa espírita, que a gente vai estendendo esses laços, se tratando, se reconhecendo e se fortalecendo como uma família. Por isso a casa espírita é um lar. Mas a casa espírita também é escola. Mais do que escola, é um educandário. A escola convencional regular do mundo trabalha mais a questão da inteligência e das habilidades profissionais. É a escola. A escola, ela agrega o componente da educação, mas por excelência, a tarefa da escola é a instrução. Já o educandário vai mais fundo, porque o educandário agrega a tarefa da instrução, mas a essência do educandário é a educação do coração. E é por isso que a educação vem de berço, que é o primeiro educandário. E quando nós chegamos na casa espírita, a gente descobre que aqui também é uma escola educandária. Aqui a gente aprende muita coisa. A gente aprende a doutrina espírita, aprende o evangelho, a gente entende melhor o evangelho. Mas tem uma coisa muito especial que a gente aprende e entende melhor também: a nos conhecermos melhor. E essa é a chave. Sócrates, 4 séculos antes de Jesus, já tinha matado a charada quando ele foi no templo de Apolo, na cidade de Delfos, na Grécia Antiga. Lá tinha uma frase escrita no frontispício do templo: conhece-te a ti mesmo. E ele fez dessa frase o norte da sua filosofia, da sua vida, dos seus exemplos. E não por acaso Sócrates é considerado
precursor do cristianismo e precursor do espiritismo. E a Casa Espírita, através das palestras, dos estudos, do atendimento fraterno, da evangelização, de todas as atividades faladas na Casa Espírita, a gente vai se reconhecendo. A gente vai se entendendo como é que a gente é, como é que a gente gostaria de ser, como é que os outros pensam que a gente é, como é de fato que a gente é na essência. Isso é psicologia também. E isso é autoconhecimento. Então, a Casa Espírita, ela nos ajuda ao autoconhecimento e, reconhecendo as nossas imperfeições, começamos um processo de educação, autoeducação. E por isso, é escola e educandário. E a Casa Espírita também é hospital, né? Lar Irmã Esther tem história nos seus anais, em termos de curas espirituais e cirurgias de alta monta, do tipo a pessoa chegar aqui num final de semana para fazer um atendimento espiritual. Essa história ele mesmo me contou, colega de trabalho do tempo que eu estava ainda no Corpo de Bombeiros. Ele veio de Canoas e ele tinha uma intervenção cirúrgica marcada no Hospital de Porto Alegre para a próxima semana. E ele sentia muita dor na região abdominal. Ele teria que extrair um tumor, a bem da verdade. E indicaram para ele o Lar Irmã Esther de Guaíba. E ele veio, a primeira vez que ele veio no lar. E no sábado foi atendido pela equipe. Não sei se eu já falei, vou repetir, isso tem perto de uns 20 anos, um pouquinho mais. E ele fez o atendimento e de uma forma inusitada ele saiu do Lar Irmã Esther sem nenhuma dor. E ele sentia muita dor por muito tempo. E então ele resolveu falar com o médico e pedir um exame, mais um exame antes da cirurgia. E para a perplexidade dele e do médico, ele não tinha mais o tumor. Pasmem, não tinha mais o tumor na radiografia. É possível muitas vezes que o tumor não apareça na radiografia e continue doendo. E é possível também, e é o mais comum nas cirurgias espirituais, que o tumor continue aparecendo, mas não dói mais nem incomoda, nem repercute no organismo. Mas esse colega meu passou por essa experiência. Um trabalho autêntico de cura espiritual do corpo no Lar Irmã Esther, fora as outras trocentas histórias que nesse salão certamente tem muitas pessoas para relatarem e testemunharem de experiência própria. Então a Casa Espírita é também hospital. Porém, a especialidade da Casa Espírita não é o corpo. Então é legal e é bom e é legítimo que a gente esclareça que sim, é possível a cura do corpo, o alívio das dores do corpo, sim. Muitas vezes acontece sem cirurgias, através de uma própria palestra. Inclusive é possível cirurgias durante a palestra. Mas não é a especialidade da Casa Espírita hospital. O Hospital Casa Espírita é especializado nas dores da alma. Mente sã, corpo são, já dizia o poeta Juvenal na Roma Antiga. Um corpo alquebrado, bem judiado, e a alma inteira, essa alma arrasta o corpo. Vive, trabalha e cumpre a sua tarefa no mundo. O inverso não é verdadeiro. Porque um corpo inteiro e uma alma quebrada, esse corpo não vai a lugar nenhum. Basta observar uma pessoa em depressão profunda. Então, na medida que a gente conhece o Espiritismo, vem na Casa Espírita e se trata, a gente vai aprendendo melhor a lidar com a doença,
com a enfermidade, com os conflitos, com as dificuldades, com o sofrimento, do que querer extirpar a vicissitude, a dificuldade, o percalço, porque a gente vai fazendo o trabalho pedagógico da vida. A vida é eminentemente pedagógica, tudo é aprendizado. A pergunta que não quer calar: como estamos nos comportando como alunos da vida? É este o propósito. Estamos aqui para aprender. E tudo pode, com limites e sem abuso, e sem prejudicar o próximo, mas tudo pode no mundo e na vida. Coisas materiais, dinheiro, carros, apartamentos, sorvete, uma picanha, tudo pode. O problema é a gente se perder no excesso, nos abusos, na corrupção, se corromper, se escravizar pelos interesses e coisas materiais. Aí que a gente se enrola e se complica. O resto pode. Estamos no corpo. Estamos no corpo. Tem que manter esse corpo vivo pelo período programado para estar aqui. Então, a casa espírita, ela prepara esse espírito e essa alma para conduzir esse corpo físico, esse ser humano, este homem e essa mulher rumo à evolução espiritual, através da vida na carne, na matéria. Madre Teresa de Calcutá esteve no Brasil lá pela década dos anos 1980, fez muitas entrevistas em rádios e TVs, e algumas entrevistas e algumas perguntas dos repórteres e algumas respostas marcaram a passagem dela por aqui e a história de Madre Teresa, e eu quero evocar algumas falas dela para a gente refletir. Em algum momento um repórter perguntou: Madre Teresa, qual a medida do amor? E ela disse: meu filho, a medida do amor é o amor sem medidas. Outro perguntou: Madre Teresa, até quando devemos amar? E ela respondeu a outro repórter: meu filho, devemos amar até doer. E ainda um outro perguntou: Madre, o Evangelho não ensina que a gente não deve dar o peixe, mas sim ensinar a pescar? E ela disse: sim, meu filho, o Evangelho ensina. Mas tem exceções. E devemos prestar atenção nessa questão do peixe. Porque muitas vezes aquela pessoa que vem até nós não tem força nem para segurar a vara. E aí a gente dá o peixe. E depois que ela se alimenta e cria uma força, uma energia, aí sim a gente ensina ela a pescar. E por último, no final da sua entrevista, um repórter ainda trouxe para a Madre Teresa mais uma questão complexa e delicada. Ele perguntou: a senhora me desculpa, mas a minha pergunta é um pouco extensa. Vá lá, meu filho, pode perguntar. A senhora, quando cuida dos leprosos nas ruas de Calcutá, na Índia, a senhora usa luvas de proteção? E ela disse: não uso luvas. Mas a senhora usa óculos? E ela disse: não uso óculos. Mas ainda insistiu ele: a senhora pelo menos usa máscara de proteção contra a lepra? E ela disse: não uso, meu irmão, nenhum item de proteção. E então ele arremata a pergunta dizendo: mas e será que a senhora não corre o risco de se contaminar? E ela nos deixou a resposta como legado de vida, respondendo: meu filho, se não contaminar, não é amor. E Madre Teresa morreu contaminada da lepra. Nos deram o tema alternativo para hoje: a força do amor. Se a gente parasse aqui, a mensagem já estava passada. Quando a gente fala em força do amor, a gente precisa ter um cuidado na construção desta frase, do próprio título
da palestra, a força do amor, né? Para que a gente não troque as palavras de lugar e não inverta o sentido e o propósito. Porque o amor não deve ser a força. A força do amor é diferente do amor à força. Leia-se, forçado. O amor verdadeiro é da natureza humana. Pasmem, meus irmãos, nós estamos programados para o amor. Paulo de Tarso, na estrada de Damasco, conheceu Jesus desencarnado. E Jesus se materializou para Saulo, melhor dizendo, na entrada de Damasco. Primeiro um sol que descia do céu em direção aos cavaleiros. Saulo e mais os seus companheiros que iam a Damasco para caçar um cristão, Ananias. E então aquela luz solar vem do céu, assusta os animais, e os cavaleiros, em especial Saulo, cai do cavalo. E aquela luz intensa nos seus olhos, quase o cegando, se transforma numa imagem humana. Era Jesus de Nazaré. E Jesus pergunta para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E o Saulo, impactado na mais profunda emoção da sua alma, fica perplexo e apenas consegue balbuciar as palavras: Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus responde: tu sabe, no fundo da tua consciência tu sabe. Por ora, segue a tua viagem e vai fazer o que tu veio aqui para fazer. Jesus desaparece, mas o efeito da luz solar cega Saulo e ele segue em viagem, adentrando em Damasco, Saulo totalmente cego. Ele permaneceu aproximadamente 2 semanas cego. Mas, no caso do trauma da cegueira do Saulo, ele ficou com a última imagem. E a última imagem foi do Mestre Jesus. E aquela imagem lacrou no cérebro, na consciência e na alma dele. E ele consegue se libertar da cegueira através de uma cura espiritual, pasmem, de novo, realizada pelo Ananias, que era o homem que ele perseguia. E a partir dali, o Saulo se transformou, trocou de nome, passou a se chamar Paulo e trocou de lugar, de posição. Radicalmente, ao extremo. Não é estava naquela parede e veio quase até essa parede, ou inverso, não. Ele estava de um lado e se transformou e trocou radicalmente para o extremo oposto. Qual seja, ele era e foi, na época, o maior de todos os perseguidores dos cristãos. E após conhecer Jesus, ele se transformou no maior de todos os perseguidos cristãos depois da sua conversão ao Cristo. Nem podemos dizer conversão ao cristianismo, porque o cristianismo ali era nascente e transformar-se-ia num movimento sociocultural religioso bem depois. Mas ali o Saulo já se converteu à proposta de Jesus e saiu a pregar, e sofrer, e ser perseguido. E essa relação de Saulo no contato com Jesus simplesmente eclodiu, brotou dentro dele essa essência com toda essa força do amor.
E é um dos grandes exemplos que nós temos da história da humanidade. A ponto de mais para frente, de tanto sofrer, de tanto ser perseguido e de tantas dificuldades que ele passou, alguém perguntou a ele: Paulo, como é que você consegue suportar tudo isso? Todo esse sacrifício nas tuas viagens, nas injustiças, nas maldades, na prisão, no vilipêndio, desmoralizar, desconsiderar, humilhar, isso é vilipêndio, apedrejamento. Como é que tu consegue passar por tudo isso e suportar? E a resposta de Paulo de Tarso é uma grande mensagem da força do amor. Ele diz assim: eu só consigo porque hoje já não sou mais eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Isso é uma simbiose do amor. Existem vários tipos de simbiose. Inclusive, ela é mais trabalhada, explorada no aspecto negativo e enfermiço. O processo da obsessão mais grave que a gente conhece quando estuda Espiritismo, já que estão classificadas em 3 tipos de obsessão: obsessão simples, fascinação e subjugação. A subjugação no tempo de Jesus era chamada de possessão. A pessoa perde o controle de si mesmo e a entidade assume a mesma. Mas é muito interessante que nesse processo psíquico, patológico, obsessivo, numa obsessão desse nível, o obsidiado encarnado perde a identidade. E o obsessor desencarnado também perde a identidade. De tão jungidos que eles ficam um no outro. Isso é uma simbiose enfermiça, obsessiva. Pelo lado inverso do bem, da paz e do amor, era esse o processo que aconteceu com Paulo de Tarso e Jesus. Não Jesus perdendo a sua identidade, mas Saulo, ou melhor, Paulo, sim, perdendo a sua identidade. E em nome do Cristo, e por sentir Cristo, ele conseguia suportar isso. Essa é a força do amor. E Jesus mesmo já se antecipava a Paulo e a Saulo quando falava: eu e o Pai somos um. Então a força do amor, meus queridos irmãos, é essa energia divina impregnada em nós, que nada mais é do que um pedacinho de Deus em nós, uma centelha divina de Deus em nós. É a base desse estudo, nas obras básicas, principalmente, meus irmãos, está no capítulo 12, me parece, 11, amar o próximo como a si mesmo, né? Então dá para a gente aprofundar, quem tiver interesse, olhar um pouquinho melhor. Mas está também no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, quando a gente estuda a caridade segundo São Paulo, ou segundo Paulo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos e não tivesse amor, seria como um símbolo ou um sino que retine, que tem um som e nada mais. É só manifestação, é só barulho. E o próprio grupo Legião Urbana, saudoso, trouxe essa oração em música, uma música maravilhosa que a gente conhece, do grupo Legião Urbana, os mais experientes e até os mais jovens também conhecem. Então, na medida que a gente estuda a força do amor, é importante que a gente também veja no Livro dos Espíritos, terceira parte das leis morais, que a gente vai estudar ali as leis morais segundo o Espiritismo. E quando os benfeitores espirituais vão ditando para Allan Kardec, através das médiuns que assessoraram Allan Kardec, e vai ditando a primeira lei, segunda lei. E quando completa todas as leis, Kardec achou muito interessante, já que eram 10 leis, e de uma certa forma fazia lembrar algo já conhecido do Velho Testamento. E então Allan Kardec pergunta para os benfeitores espirituais: parece que isso tem uma relação com o Decálogo, ou os 10 mandamentos de Moisés? E os espíritos confirmaram: sim,
É uma outra versão, uma outra perspectiva, com mais profundidade, à luz do Espiritismo e da reencarnação e da vida imortal. Então a gente vai estudar e vai ver algo muito interessante. São 10 leis. Eu vou tentar dizer as 10. Lei de adoração, lei de trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei de igualdade, lei de progresso, e esqueci a 9ª, mas são 10. Quando fecha as 9 leis, falta uma. E eu costumo provocar dizendo assim: se alguém conseguiu ou conseguir decorar que nem eu, não conseguir, melhor dizendo, decorar essas 9 leis, não tem importância. Mas é importante decorar uma só, que é a 10. E a 10ª lei é lei de justiça, amor e caridade. E por que essa é importante? Porque ela resume todas as outras 9. Então, nessa parte do Livro dos Espíritos, a gente também estuda a lei do amor. E quando a gente estuda as leis morais do Espiritismo, a gente aprende que essas leis se impõem à humanidade, nos 2 planos da vida, a revelia da nossa vontade. A gente cumpre a lei nem que não queira. Todas essas leis que eu citei, a gente cumpre elas à revelia, independe da nossa vontade. Porque são leis naturais, são leis divinas. E dentre elas, a lei do amor. É por isso que o criminoso mais hediondo que a gente possa imaginar também ama. E também é amado. Porque é da essência da natureza da vida. E se todos os seres humanos têm a semente do amor e amam alguém, então significa dizer que toda a humanidade tem cura, tem salvação e tem perspectiva de desenvolver essa grande força no íntimo da sua alma. Já encerrando as nossas reflexões, eu queria trazer um exemplo bem prático do que a lei de amor manifesta. Todos nós temos na nossa história de vida, no nosso lar, nas nossas experiências, bons exemplos sobre a força do amor. Mas essa que me veio enquanto eu estava sentado ali, ela é impactante. Eu me formei em psicologia faz 9 anos e fiz muitos estágios por aí. Fiz estágios assim privilegiados em 4 ou 5 instituições. E dentre elas eu fiz estágio na APAE. Basta ir na APAE e a gente vai conhecer a força do amor. Autêntica. E tem uma amiga muito querida, nossa e minha, que circula aqui pelo Lar Master, com o Diego, que é da APAE. Aquilo é a força do amor. Ela atravessa a Guaíba de ponta a ponta, ela mora na Zona Sul, atravessa a Guaíba de ponta a ponta, para baixo, para cima, coisa e tal, não se cansa nunca, o amor não cansa, e não se estressa. E uma experiência das mães de APAE é uma experiência que só a força do amor consegue suportar, porque é de ponta a ponta, é do nascimento à morte. É por essas e por outras que muitas mães de filhos especiais só vão embora depois que encaminham seus filhos de volta para o plano espiritual. Que Jesus nos abençoe. Muita paz. Agradecemos as palavras do nosso irmão Luiz Alberto e que possamos exercitar os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia. Convido aos médios a dirigir-se às suas salas de trabalho. Os irmãos que têm o tratamento de passe magnético, passe isolado e cromoterapia
podem dirigir-se às salas de atendimento. Os irmãos que têm o atendimento fraterno, que é a fichinha vermelha, permaneçam no salão. Elevemos o pensamento a Deus na prece de encerramento, para que as energias possam ser coletadas pelos irmãos espirituais, encaminhando a todos os necessitados. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abraçar a terra. Deixe-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa puríssima imagem. Que assim seja. Os irmãos que têm o atendimento fraterno podem dirigir-se ao Salão João Lander, e aos outros uma boa noite e vão em paz.